الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz num dos seus versículos do sagrado Al-Quran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala começa por convidar os crentes, chamando a atenção dos crentes, dizendo: ó vós crentes, ó vós que creem em Allah e no mensageiro de Allah, Ya ayyuhalladhina amanu. E os mufassirinas, que são os álимos que esclarecem, que fazem a interpretação do sagrado Al-Quran, dizem que quando Allah subhanahu wa ta'ala começa um versículo com Ya ayyuhalladhina amanu, é porque nesse versículo consta uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala ou consta uma proibição de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os crentes são chamados a atenção quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Ya ayyuhalladhina amanu. Aliás, em todos os versículos do sagrado Al-Quran, o crente deve prestar atenção, mas deve prestar ainda mais atenção quando um versículo começa por Ya ayyuhalladhina amanu. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: ó vós crentes, istajibu lillahi walirrasuli. Obedecem a Allah e o mensageiro. Ó vós crentes, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro. Idha da'akum lima yuhyikum. Quando o mensageiro de Allah convidar-vos, chamar-vos para aquilo que dá vida, para aquilo que dá vida. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. E saibam que Allah subhanahu wa ta'ala intervém entre o homem, entre o ser humano e o seu coração. Então Allah subhanahu wa ta'ala intervém. Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento daquilo que vai nos nossos corações, aquilo que vai no nosso íntimo, aquilo que vai no nosso pensamento. Allah subhanahu wa ta'ala sabe as nossas intenções, conhece as nossas intenções, conhece aquilo que nós imaginamos, conhece aquilo que nós intencionamos. Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento de tudo aquilo que está nos nossos corações, tudo aquilo que está nas nossas mentes. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Então Allah subhanahu wa ta'ala intervém entre o homem, entre o ser humano e o seu coração. Wa annahu ilayhi tuhsharuna. E para ele será o vosso retorno. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos aqui quando diz: istajibu lillahi walirrasul. Obedeçam a Allah e ao mensageiro quando este vos convidar para aquilo que dá vida. Idha da'akum lima yuhyikum. Para aquilo que dá vida. Prezados irmãos, nós estamos vivos ou não estamos vivos? Estamos vivos, mas Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui para obedecermos a Allah e o seu mensageiro quando nos convidar para aquilo que dá vida. Qual é a vida que Allah subhanahu wa ta'ala está a referir? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como Allah subhanahu wa ta'ala também chama-nos, convida-nos para ela, é aquilo que diz Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo: awaman kana mayitan fa ahyaynahu.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Então Allah subhanahu wa ta'ala aqui chama a atenção quando diz أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Allah diz, pode-se igualar aquele que era um morto. Aquele que era um morto e nós concedemos vida. Aquele que era um morto e nós concedemos vida. Quem é que era este morto? É o descrente. É aquela pessoa que não tem crença. Aquela pessoa que não crê em Allah e no seu mensageiro. Da mesma maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou muitos dos sahabas na descrença. E Allah está a chamar a atenção, está a perguntar, pode-se igualar aquele que estava morto? Por que estava morto? Não tinha o Islã. Não tinha o Islã. فَأَحْيَيْنَاهُ. E demos a vida com a crença, com o imã, com o Islã. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. E concedemos, proporcionamos para ele uma luz com que ele anda diante das pessoas. Pode-se igualar com aquele que está na escuridão. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Pode-se igualar com aquele que está na escuridão e não consegue sair desta escuridão. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala está a esclarecer-nos aqui que realmente o Islã vem e dá vida ao ser humano. O ser humano, sem o Islã, é uma criatura viva, mas com uma alma morta. É uma criatura viva, mas sem nenhuma sensibilidade. É uma criatura viva, mas com seu coração morto. É por isso, meus irmãos, que nós encontramos na história do Islã atitudes daqueles árabes, dos árabes, antes de abraçarem o Islã. Ações que eles cometiam, que se a pessoa parar e refletir, a pessoa consegue perceber que isto só uma pessoa insensível, só um coração insensível pode fazer. E essa sensibilidade quem dá é o Islã. Essa luz quem dá é o Islã. É por isso, meus irmãos, que os árabes, na história pré-islâmica, enterravam as suas próprias filhas vivas. Porque o coração era insensível. Não tinha sensibilidade do coração. Abrir uma cova, colocar a sua filha, aquela que é seu sangue, e deitar areia, pouco a pouco, ver a sua filha chorar, a pedir para que o pai não faça isso. Mas faziam isso, não paravam de fazer. Portanto, meus irmãos, só mostra como um coração está morto quando não tem o Islã. Como é que os árabes foram capazes de fazer uma coisa dessas? Por isso, meus irmãos, quando não existe o Islã dentro do coração de alguém, é como se essa pessoa estivesse morta. É um coração morto, é um coração insensível. Aquilo que dá vida ao ser humano é o que? É o Islã. É o Corão, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Os álimos aqui, meus irmãos, interpretaram aqui neste versículo aquilo que dá vida, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro convidam para dar vida. Tem duas interpretações. Uma interpretação é o que? É o Corão. É o sagrado Al-Corão que nos dá o que? Que nos proporciona vida. E não só proporciona vida, como o sagrado Al-Corão preserva a vida do ser humano. E outra versão é o que? É o Islã. Mas se formos a ver, tudo dá na mesma. Porque aquilo que rege o Islã é o que? É o Corão. Aquilo que dita as leis do Islã é o que? É o Corão. E não só o Corão, temos também as tradições do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mas o Corão é a principal ou a primeira fonte da jurisprudência islâmica. Portanto, quer seja o Corão ou seja o Islã, aquilo que dá vida, tudo, portanto, cai, portanto, no mesmo sítio. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também chama-nos, através do Corão, para aquilo que dá vida, para aquilo que preserva as vidas. E realmente, meus irmãos, o Corão preserva a vida do ser humano. O Corão preserva a vida do crente, preserva a vida do muçulmano, preserva a vida da humanidade, se ela for, portanto, se este Corão for posto em prática por toda a humanidade. Se nós olharmos para aquilo que o Corão convida, nós constatamos que realmente o Corão preserva a vida, que o Corão dá vida. Só em si o Corão, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala, já é algo que dá, portanto, preserva a vida. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós fizemos descer com o Corão, aquilo que é cura, shifa, wa rahma, e é misericórdia. Então, a primeira coisa que preserva a vida de um ser humano é o quê? É a cura das doenças que lhe possam assolar, que lhe possam atingir. Portanto, o Corão desce com o quê? Desce com cura, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala. Desce com a misericórdia também, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz. Portanto, meus irmãos, o Corão por si, a revelação do Sagrado Alcorão por si, constitui o quê? Constitui uma cura para as nossas doenças. Constitui uma cura para as nossas enfermidades. O Corão convida, o Corão preserva a vida. O Corão proíbe o zina, o adultério, proíbe a prática de uma relação sexual extraconjugal fora de um casamento lícito, com validade no Sharia. E nós sabemos, meus irmãos, que um dos grandes problemas que assola a humanidade hoje é a questão do HIV. E uma das principais causas da transmissão desta doença, desta enfermidade, é o quê? É a relação sexual, a promiscuidade. Aquela relação sexual e que é basicamente feita fora do casamento. Feita fora do casamento, porque o Islã não proíbe a prática de relação sexual. Alguém estava a dizer que mas a relação sexual é uma forma da pessoa satisfazer, portanto é uma necessidade biológica. O Islã não proíbe a prática de relação sexual com sua esposa. O Islã proíbe a prática de relação sexual extraconjugal, aquela que é feita fora de um casamento com validade no Sharia. Com um casamento com validade no Sharia. Porque se for feita dentro de um casamento que não tem validade no Sharia, então é considerado também zina. Portanto, a relação sexual que não é considerada zina é aquela que é feita dentro de um casamento com validade no Sharia. Por exemplo, alguém tem 4 mulheres e casou uma 5ª mulher. A relação que vai ter com esta 5ª mulher é zina, porque este 5º casamento, nikah, não tem validade no Sharia. Alguém, por exemplo, que casou-se com uma mulher que ainda estava no iddat, não terminou o seu iddat. E assim, sucessivamente, portanto, casamentos que não têm cobertura legal no Sharia. Portanto, uma relação feita neste casamento é considerado zina. Portanto, meus irmãos, o Islã convida para o homem, para o crente, para o muçulmano, praticar relações dentro do casamento. Proíbe toda a relação sexual extraconjugal e está, portanto, desta maneira a preservar as vidas. Está a preservar as vidas, além de preservar muitas outras coisas, a identidade
Está a preservar o quê? Está a preservar as vidas, porque nós sabemos que uma das principais causas de contaminação do HIV é o quê? É a relação sexual, é a promiscuidade. Portanto, meus irmãos, outra coisa que o Islã também convida para preservar as nossas vidas, é quando o Islã proíbe, ou aliás, quando o Islã ordena com que se faça a retaliação. A retaliação no caso de alguém que cometeu um homicídio. Alguém que matou alguém voluntariamente, um homicídio voluntário. O Estado Islâmico, portanto, um Estado que rege pelas leis islâmicas, tem a obrigação de, se a família não perdoar, tem por obrigação de aplicar o quê? Aplicar a pena de morte. E veja o que o Corão diz a respeito disto. O Corão diz: "Walakum fil qisasi hayatun." Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: "Walakum fil qisasi hayatun." Vocês têm na pena de morte, na retaliação por pena de morte, vocês estão a ganhar vidas. Allah disse: vocês estão a ganhar vidas. Portanto, meus irmãos, este versículo, "Walakum fil qisasi hayatun", é um ayat em que os álimos, entre aqueles cientistas e aqueles álimos que são especialistas em linguística, usaram para poder confirmar que realmente o Corão é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala desafiou toda a humanidade. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala convidou a toda a humanidade a trazer um único versículo semelhante ao Corão. E ninguém conseguiu trazer, desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até hoje, ninguém conseguiu trazer um versículo que se possa comparar ao Corão. Houve um indivíduo chamado Musailamatul Kazzab, que intitulou-se profeta, tentou trazer alguns versos e dizia ele que era, portanto, era também revelação. Ele trouxe alguns versos, por exemplo, onde ele dizia, ele quis imitar Al-Qari'a, Mal-Qari'a, Wa ma adraka Mal-Qari'a. Ele trouxe alguns versos que dizia Al-Filo, Wal-Filo, Wa ma adraka Mal-Filo. Portanto, o elefante. E o elefante, o que é que te fará conhecer o que é o elefante? Portanto, trouxe uns versos que não tem nada a ver, não tem nenhum nexo. Portanto, este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Walakum fil qisasi hayatun", foi comparado com um provérbio árabe que diz: "Al-qatlu anfa lil-qatl". Este versículo de Allah diz que "Walakum fil qisasi hayatun" foi comparado com um provérbio árabe que diz: "Al-qatlu anfa lil-qatl". E comparado, portanto, o versículo de Allah e este provérbio árabe, viu-se que o versículo de Allah realmente é um milagre. Porque não tem nenhuma repetição. "Walakum fil qisasi hayatun", não há repetição de palavras. E aqui, este árabe diz: "Al-qatlu anfa lil-qatl". A morte é benéfica para a morte. Portanto, aplicar a pena de morte é benéfico para quê? Para se preservar o quê? Se preservar as vidas. Ele trouxe realmente um provérbio, mas comparado com o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, em termos linguísticos, o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala não foi encontrado nenhum defeito. Não foi encontrado nenhum erro, nenhuma deficiência. E este verso dele encontraram palavras repetidas. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala quando diz: "Walakum fil qisasi hayatun", vocês têm na retaliação, na pena de morte, estão a ganhar vidas. Portanto, quando se aplica a pena de morte para alguém que cometeu homicídio, quando se aplica a pena de morte para alguém que matou injustamente e voluntariamente alguém, vocês estão a ganhar o quê? Nós estamos a ganhar vidas. Esta pessoa que está a morrer, que foi morta porque foi aplicada a pena de morte, parecendo que está-se a perder uma vida, mas na realidade está-se a ganhar vidas. Por quê?
Porque os outros que poderão ter a mesma intenção vão tomar isto como exemplo para se afastar de quê? Deste tipo de crimes. E não só, esta mesma pessoa que foi morta por ter cometido homicídio não terá a oportunidade de matar outras pessoas. E quantas vezes nós já ouvimos casos de pessoas que mataram e depois voltaram a matar e continuam a matar. Portanto, meus irmãos, Allah Subhanahu wa Ta'ala, quando realmente enviou o Coran realmente com esta curiosidade, Allah Subhanahu wa Ta'ala enviou com esta particularidade de o Coran preservar a vida do ser humano. O Coran também, meus irmãos, preserva a vida, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala proibiu o quê? Proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Proibiu também a prática de jogos de azar. Proibiu também o sacrifício feito para qualquer divindade que não seja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proibiu o sacrifício que não é dedicado a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala também proibiu a busca de sorte através de setas. E Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: fajtanibuhu, afastem-se. E Allah primeiro diz: min amali shaytan. Isto são ações do shaytan. Afastem-se para que possais ser prósperos. Portanto, meus irmãos, Allah Subhanahu wa Ta'ala proíbe o consumo de bebida alcoólica, proíbe o consumo de qualquer substância que tenha o mesmo efeito que a bebida alcoólica. E isto é para preservar as nossas vidas. Quantas pessoas nós já acompanhamos que morreram envolvidas em acidentes por causa de quê? Por causa do consumo de álcool. Quantas pessoas que nós já ouvimos que morreram por causa de quê? Consumo de drogas e outros estupefacientes e outras substâncias proibidas. Portanto, meus irmãos, o Coran vem-nos realmente a convidar para aquilo que preserva a vida. E Allah Subhanahu wa Ta'ala também no Coran proíbe com que a pessoa se entrega voluntariamente para aquilo que é prejudicial, para aquilo que prejudica, atirar-se voluntariamente para aquilo que prejudica, onde Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala está a proibir o ser humano de se entregar voluntariamente para aquilo que é prejudicial, para aquilo que mata. Pode matar lentamente ou pode matar de forma acentuada, mas tudo aquilo que mata, tudo aquilo que prejudica, o Islã proíbe. Tudo aquilo que põe em causa a vida do ser humano, traz um prejuízo, ainda que seja lento, de forma lenta, como o cigarro, por exemplo, o Islã não concorda, discorda. Tudo aquilo que traz consequências prejudiciais para a saúde do ser humano, porque o Coran convida para a pessoa não se atirar voluntariamente para aquilo que destrói. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ. Não se entreguem voluntariamente para aquilo que destrói. Tudo aquilo que destrói, seja de forma agressiva, seja de forma lenta, seja de forma acentuada, o Islã proíbe. O Islã também, meus irmãos, proíbe a prática de juros. O Islã, nós sabemos que pode não ser muito aqui no nosso país, mas em outros países que contribuem para as pessoas cometerem muito suicídio, é quando as pessoas estão envolvidas em juros, acabam, portanto, entrando em prejuízos, que já não sabem como sair desta situação e acabam cometendo o quê? O suicídio. Portanto, meus irmãos, tudo aquilo que põe em causa a vida do ser humano, o Islã proíbe. Então, este Coran, meus irmãos, chama o ser humano, chama o crente para aquilo que dá vida, para aquilo que
preserva a vida. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Obedeçam a Allah e o mensageiro quando vos convidar para aquilo que dá vida, para aquilo que preserva a vida, e aquilo que preserva a vida é o Corão e é o Islamo. Portanto, todo muçulmano, meus irmãos, o Corão convida para se afastar de tudo aquilo que põe em causa a vida do ser humano. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.